Prezado cidadão real, você que sempre nos acompanha e, obviamente, a sua audiência é motivo de prestígio para todos nós, já se acostumou em saber que durante todo o mês de outubro, ao longo destes quase 10 anos de existência do programa Cidade Real, dedicamos todas as nossas edições para tratar daquelas questões relacionadas à educação. Não obstante também ser o tema por mais vezes abordado na nossa extensa grade de programações, por entendermos que é um assunto básico e fundamental para todos os outros que temos a oportunidade de abordar, tratar, refletir e ponderar com os nossos ilustres e competentes convidados. Sendo assim, por entendermos esta importância e nos propormos a avançarmos além do discurso, o programa Cidade Real realiza todas essas edições também como forma de prestar uma homenagem simbólica a todos os profissionais envolvidos no setor. Mestres, professores, educadores, pessoal de serviço de apoio, enfim, todos aqueles comprometidos com esta missão, de além de permitir a formação acadêmica, também colaborar, construir e, sobretudo, desenvolver princípios éticos, morais em qualquer ser humano que tenha essa oportunidade e privilégio de frequentar os bancos escolares em nosso país. Todos, evidentemente, merecem o nosso reconhecimento. E, sendo assim, para fazer uma breve retrospectiva, na primeira edição deste mês, conversamos com o coach neurolinguista William Moliari Jr., que tratou esta temática utilizando-se da programação neurolinguística, que é uma ferramenta científica que justamente nos permite avaliar essas e outras questões de uma forma diferente, sobretudo nos permitindo a autoestima, a nossa valorização, enfim. Foi um programa que trouxe uma outra reflexão acerca do setor. Já na edição seguinte, mais do que uma entrevista, tivemos aqui uma verdadeira aula do professor, escritor e conferencista Hamilton José Mouta Werneck. Um programa imperdível e surpreendente, como todos aqueles em que o ilustre amigo comparece, sempre criando momentos de expectativa durante a edição, e assim também aconteceu. E já na edição da semana passada, tivemos a oportunidade de conversar com a querida Ana Beatriz Manier, escritora, tradutora e que está diretamente envolvida na coordenação da Segunda Feira Literária de Nova Friburgo. E ela, com a sua competência, com o seu carisma, com toda a sua descontração, também nos permitiu refletir e ponderar acerca de várias questões que envolvem o mundo da leitura, dos livros, das obras literárias, enfim, uma edição absolutamente fantástica que teve grande repercussão, inclusive dessa forma, certamente ensejando o seu retorno. Foi uma edição especialíssima pelo encantamento que Ana Beatriz promoveu naquela ocasião. E nesta edição, o nosso ilustre convidado, que já começa a se preocupar diante dos elogios feitos aos convidados anteriores, também terá o seu destaque. Aliás, quero dizer que você pode relembrar ou rever qualquer um desses programas anteriores através do aplicativo da TV Zoom. Se você ainda não teve essa oportunidade, baixe esse aplicativo para o seu celular e assista a qualquer momento, em qualquer lugar que tenha um sinal de internet minimamente razoável, todos os programas que foram citados, como também todos aqueles da TV Zoom na íntegra. Nesta edição, evidentemente, teremos outras circunstâncias que talvez nos mostrem um cenário muito preocupante em Nova Friburgo. A crise, que assim ousaria dizer, que o setor universitário, bastante pujante em nossa cidade, tem enfrentado, com a diminuição, sobretudo,
da frequência de alunos interessados em frequentar os seus cursos, até por conta do advento. O advento é uma palavra muito boa e que faço questão de usar com esse convidado que me ensinou, inclusive, o significado dessa palavra, daqueles cursos à distância, através das representações universitárias que temos em Nova Friburgo, que oferecem essa disponibilidade. Também teremos a oportunidade de conversar ao longo da edição sobre um fato extremamente importante que acontece nesse mês de outubro, especialmente também com ligação muito íntima com a história de Nova Friburgo, que trata-se da criação dos 500 anos do luteranismo. Você, portanto, já percebeu que o convidado é multidisciplinar e, evidentemente, tem competência para isso. Não obstante, além de professor, escritor, palestrante, é teólogo, músico, poliglota, enfim, multidisciplinar, e o faz com sabedoria. E seu filho, que está aqui nesse momento, o companheiro Miguel, já se assusta de tomar conhecimento do vasto currículo do seu pai, que talvez ele ainda não tenha se atentado para essa questão. Mas os créditos são todos merecidos, porque a sua competência, que já por várias vezes desfilou aqui no programa Cidade Real, volta para lhe permitir mais uma oportunidade de refletir acerca dessa pauta que estamos propondo. Com a proteção de Deus sempre e com a certeza da sua audiência, contando com a confiança indispensável dos nossos apoiadores financeiros, sejam todos muito bem-vindos a mais essa edição do programa Cidade Real, diretamente do estúdio Rafael Jacu, e mais uma edição inédita, desta vez neste dia 23 de outubro de 2017. Gráfica Friburgo, uma nova impressão para a sua empresa. Compromisso com prazos, entrega rápida e sempre o melhor preço. Impressos de qualidade para sua empresa, loja, consultório ou clínica. Veja as ofertas. 5.000 panfletos 10 por 15 centímetros a partir de R$ 199,00. Kit consultório com 2 modelos de receituários, mais timbrado por R$ 399,00. Fale com a Gráfica Friburgo. Sua próxima impressão passa por aqui. Gráfica Friburgo, 2522-2174. Se já é bom comprar na Toyosserra, imagina com essas ofertas. Corolla 2018 a partir de R$ 89.900 com emplacamento grátis. Pode acreditar, o emplacamento é por nossa conta. E Etios Hatch 2018 com tudo o que você quer a partir de R$ 45.490 ou parcelas a partir de R$ 499 pelo ciclo Toyota. É o Corolla e Etios com condições ainda melhores em Nova Friburgo, Petrópolis e Cabo Frio. Toyosserra, pela vida escolha o trânsito seguro. Programa Cidade Real, credibilidade, imparcialidade, informalidade, um toque de bom humor nas noites de segunda-feira, desta vez tratando da temática que predomina todas as edições do mês de outubro. Aqueles assuntos relacionados à educação que certamente interessam a grande maioria de todos aqueles cidadãos friburguenses, e eu tenho certeza a totalidade da nossa maciça e expressiva audiência, porque é uma temática de interesse geral e absolutamente fundamental para todos nós. Antes, porém, de iniciarmos a conversa com o nosso ilustre convidado, que está ansioso para se manifestar, ele que tem grande capacidade de proferir as suas opiniões, enfim, tem uma oratória bastante coordenada, bastante pragmática, e assim ele já fica comprometido com essa com essa proposta. Quero lhe advertir mais uma vez que a sua participação ainda continua prejudicada.
Estamos num período de transição em que os programas estão sendo gravados com a devida antecedência. Portanto, aquela sua tradicional e salutar participação fica comprometida, obviamente, mas que certamente, muito em breve, retornará. Segundo informações, teremos a oportunidade de retomar este saudável contato, conforme eu disse, em próximas edições, passado o período de transição, de ajustes na estrutura da emissora, voltaremos ao nosso contato habitual, que durante muitos anos se caracterizou, inclusive, pela sua participação. De toda forma, a edição é inédita. O convidado e o tema são abordados de maneira diferente, até para que se crie, obviamente, além de todos os aspectos que já disse, o seu interesse. Portanto, vale assistir, vale acompanhar, porque certamente você terá a oportunidade de absorver conhecimentos que sempre são proporcionados quando aqui comparece o ilustre amigo, companheiro, professor, escritor, teólogo e outros adjetivos merecidos, Ricardo Lengruber. Seja muito bem-vindo, amigo, ao programa Cidade Real. A direção da TV e a nossa produção se sentem honradas com a sua presença. Zuri, muito obrigado novamente pelo convite, por voltar ao programa Cidade Real, à TV Zoom, a essa casa que sempre me acolhe. É um prazer estar com você, estar com o seu público, com a sua audiência, nesse mês de outubro, né, 2017, conversar novamente sobre educação, sobre professor, enfim, sobre todas essas questões. Muito obrigado, é um prazer. O prazer será nosso, a satisfação será nossa e o privilégio também será nosso. E queremos começar pela seguinte questão, amigo. Nova Friburgo tem um campus universitário bastante pujante. Temos aqui representação de instituições públicas, como a UERJ, Universidade do Estado do Rio de Janeiro, do Cefet também, da Universidade Federal Fluminense, como também de instituições privadas que atuam no segmento do ensino superior, como Universidade Cândido Mendes, Universidade Estácio de Sá e também outras representações que permitem o ensino à distância. Na sua última participação aqui no programa Cidade Real, abordamos justamente essa questão. E aí você tem uma proliferação dessas representações que, obviamente, criam uma série de facilidades na frequência dos seus cursos. Entretanto, cito por derradeiro para o seu comentário a extinção da Faculdade de Filosofia Santa Doroteia, uma faculdade de relevantes serviços prestados à comunidade, com a formação, inclusive, de professores nas mais diversas áreas durante décadas e, lamentavelmente, infelizmente, encerrou suas atividades, mesmo com todo o esforço, se é que houve, aí você vai comentar, da sociedade friburguense não permitir que isso aconteça. Isso mostra que o setor passa por uma transformação, que isso é reflexo da nossa economia extremamente fragilizada, e você que participou de todo esse movimento pode certamente contribuir com a exposição desta questão que trouxe e ainda traz muita tristeza para todos nós. Sem dúvida, Zuri. O encerramento, né, das atividades da Faculdade de Filosofia Santa Doroteia, Faculdade Santa Doroteia, foi um capítulo muito triste na história recente de Nova Friburgo. Inclusive, foi meio coincidente em 2011, ao episódio climático de janeiro de 2011, não é, que nós chamamos de nossa tragédia ambiental. Tivemos como sucessão daquilo, na verdade já vínhamos passando meio que por uma tragédia, um verdadeiro terremoto de natureza política, e no setor educacional o encerramento das atividades da Santa Doroteia, sem dúvida nenhuma, foi um capítulo muito triste.
É importante que se diga, Zuri, que a decisão pelo fechamento da faculdade foi uma decisão interna da congregação das Irmãs de Santa Doroteia. A congregação ela tem uma organização própria e há um governo, digamos assim, provincial dessa congregação em São Paulo. E essa ordem veio de cima, ou seja, a instituição passava por uma situação financeira muito delicada, a faculdade não deixou dívidas, a faculdade não deixou nenhum tipo de passivo, todos nós, professores, trabalhadores, tivemos a nossa rescisão de contrato devidamente, na forma da lei, com todas as contas pagas, mas havia um aperto financeiro muito grande e a decisão da província foi pelo encerramento. Quando isso aconteceu, Zuri, professores se mobilizaram com estudantes, com funcionários e com outras pessoas da sociedade friburguense e do entorno, porque a Santa Doroteia, durante praticamente 60 anos, ela formou professores e professoras que atuam em Friburgo e em mais de 20 cidades aqui da circunvizinhança. Então ela teve um impacto positivo na formação de excelentes profissionais. Você disse que o setor de educação superior especialmente, passa por transformação. No negócio educação, passa por transformação. Mas muitas instituições que nasceram em um outro momento do formato de fazer educação se modificaram ao longo do tempo. E a Santa Doroteia, por razões internas, optou por fechar as portas e não se adaptar a novas questões. Olha, eu não estou aqui para fazer um juízo de valor se está certo ou se está errado, porque foi uma decisão da instituição. Mas até que a gente tivesse clareza disso, nós, professores, nos mobilizamos com muitas outras pessoas e, sinceramente, Zuri, nós tentamos todas as portas possíveis. Universidades públicas, governos municipal, estadual e federal, universidades estaduais e federais, você mencionou duas aqui, a UERJ e o Cefet. Nós procuramos parceria com outras universidades particulares, a Universidade Cândido Mendes, a Universidade Católica de Petrópolis, a Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro, a Universidade de Santa Úrsula, a Universidade La Salle, em Niterói. Tentamos vários caminhos. Houve uma tentativa de construir uma cooperativa de professores e professoras para assumir a gestão da faculdade aqui em Friburgo, mas, ao final de tudo, uma palavra sempre se repetia. A decisão da congregação é pelo fechamento da instituição. Talvez porque não tenham quadros novos de renovação das religiosas da congregação para assumir, o que poderia ser suprido com uma direção leiga, com uma cessão, uma concessão desse espaço para outros administrarem, mas, novamente, foi uma decisão da instituição que nós não temos aqui como dizer, como julgar. O fato é que, por conta disso, Friburgo e toda a região têm atualmente comprometida a formação de professores. Se já é uma crise nacional, a procura cada vez menor de estudantes que saem do ensino médio pela profissão de educação, a docência, o professor da sala de aula, se isso já vem diminuindo com o passar do tempo, aqui em Friburgo isso ainda teve mais um golpe mais sério com o encerramento das atividades da Santa Doroteia, que foi lamentável, mas o cenário basicamente foi esse. Não houve, da parte dos professores, da parte das pessoas direta e indiretamente envolvidas, nenhuma negligência, ao contrário, nós lutamos muito, mas houve uma resistência muito grande por parte da congregação. Para concluir essa minha intervenção, Zuri, só uma questão que eu acho que é muito importante da gente observar. Irmã Selma Calvão, diretora da faculdade até o processo de encerramento da mesma, ela foi uma lutadora em todo esse processo para a faculdade não fechar. A decisão veio de superioras dela. Irmã Sânia Cosmelli, falecida, querida por
toda a sociedade de Nova Friburgo. Quem não conheceu a irmã Cosmeli e não sabia da dedicação dela à faculdade. Aliás, foi uma das fundadoras da faculdade. Né? E uma fundação, diga-se de passagem, revolucionária. Uma mulher religiosa, jovem, numa cidade pequena do interior do estado do Rio de Janeiro, foi buscar ajuda no Colégio Anchieta com padres que abriram aquele espaço para ali nascer o embrião da faculdade. E uma faculdade que, ao longo das décadas de trabalho, formou profissionais qualificadíssimos e agora, no final, estava, mesmo com todos os problemas de natureza financeira, não é? Evasão de alunos, todas essas problemáticas, com uma avaliação maravilhosa no Exame Nacional da Educação Superior, o ENAD, junto ao Ministério da Educação. Então, de fato, elas foram, e eu estou citando irmã Selma e irmã Cosmeli, porque estavam ali na direção, mas aquele corpo de religiosas, irmã Marilda e tantas outras que participavam da instituição, da gestão da instituição, lutaram muito bravamente para que isso não acontecesse. Mas, infelizmente, foram ordens. E aí, diante desse cenário que você coloca, e entendo que é irreversível, sim, porque as tentativas da sociedade civil organizada, daqueles diretamente envolvidos ou não, e aí me recordo, inclusive, de agentes públicos envolvidos também na possível retomada ou na reconsideração da decisão. E esses agentes públicos, me permita te interromper, Sim. não tiveram lado nessa questão. Exatamente. Não houve uma partidarização dessa bandeira. Ao contrário, todos tomaram a bandeira e tentaram, não é, inibir que esse processo ocorresse. O governo de Friburgo, na época, deputados estaduais, deputados federais, vereadores de Friburgo e de fora de Friburgo, vereadores locais, naturalmente, se mobilizaram em torno dessa questão. Mas não era simples. O município assumir, ora bolas, um orçamento razoavelmente grande, um ônus muito grande para as contas públicas do município, e quando, na verdade, essa é uma responsabilidade de governo federal, conforme reza a Constituição. Então foi muito interessante isso, porque todo mundo se deu as mãos, mas infelizmente a coisa não avançou. E diante desse, vamos dizer assim, desse término absolutamente irreversível, quais têm sido as opções do mercado para buscar a mesma formação oferecida até então pela Faculdade de Filosofia Santa Doroteia? Pois é, basicamente hoje uma pessoa, um jovem que quer ingressar em algum curso de licenciatura, português, matemática, história, geografia, ciências, ele precisa procurar cursos de educação à distância. Há pelo menos 2 ou 3 instituições na cidade que oferecem as licenciaturas, mas como tudo, as tecnologias de educação à distância, apesar de terem qualidade, apesar de terem reconhecidamente como formar de forma ótima os seus profissionais, como tudo que é novo, precisa naturalmente de uma mudança de cultura, e especialmente por parte dos estudantes. Então, aquela falsa ideia de que um curso à distância é um curso mais fácil, é um curso em que se passa com mais facilidade e é, entre aspas, uma compra de diploma, ela é equivocada. Eu, por exemplo, ouço estudantes, estive recentemente no Polo CEDERJ, que é um pool de universidades públicas, cada uma delas oferecendo um curso diferente ou 2 cursos diferentes. Há muitos cursos de educação, letras, pedagogia, matemática, enfim, história. Aqui em Friburgo, em Cantagalo, existe polo do CEDERJ, e as pessoas dizendo assim, puxa, eu imaginei que a cobrança fosse muito menor do que efetivamente é. Tanto é que são cursos que têm uma taxa de evasão semelhante ao dos cursos presenciais ou até maior, porque, na verdade, o indivíduo, quando ele se vê ali cobrado e ele não deu conta de responder às demandas do curso, ele acaba por abandonar. Mas, infelizmente, eu trabalho em escola, né? E uma das nossas funções é a contratação e recepção de novos profissionais nas escolas.
E a gente já percebe que em algumas pastas, vamos colocar assim, Sim. professores de inglês, professores de física, professores de ciências, há uma carência desses profissionais no mercado. Conversei recentemente com o secretário municipal de educação e, como há décadas acontece, existe falta de professores na rede municipal. E, em alguns casos, essa carência ela não é suprida, não é por má vontade do governo ou coisa semelhante, é simplesmente porque não há o profissional para ser contratado. O professor de inglês, por exemplo, é um exemplo típico dessa questão. Isso reflete um futuro absolutamente preocupante no que se refere à formação desses profissionais, considerando-se inclusive o contexto nacional. Há uma falta bastante, eu diria, acentuada da formação de profissionais nesse setor que buscam outras opções, e mesmo aqueles que já têm formação e exercem a profissão, por vezes buscam outras carreiras que eles entendem serem mais promissoras. Ora, se sempre ressaltamos a importância da educação, da formação, enfim, da competência daqueles que são formados nesse processo para criar uma base de inteligência no nosso país, isso nos remete a um futuro preocupante em que não teremos a oportunidade de suprir as demandas do mercado. E aí, concluindo, podemos ter inclusive outros programas do governo federal, a exemplo do que houve com os mais médicos, poderemos ter os mais engenheiros, os mais advogados, os mais professores, enfim, outros profissionais em outros setores que, pela ausência, poderão ser facilitados no exercício das suas profissões no mercado nacional, sendo esses de outras partes, de outros países vizinhos? Pois é, Zuri, aí a gente entra numa questão de natureza política, né? Política não política partidária, Sim. Política eleitoral, mas uma política de Estado, uma política de sociedade. Afinal de contas, que sociedade nós queremos construir no Brasil? Se não houver, por parte dos governos no Brasil, a médio e longo prazo, uma visão de futuro e que entenda que educação é um elemento que dá garantia dessa sociedade se desenvolver, enquanto não houver isso, todas essas questões que você mencionou, elas vão ficar absolutamente perdidas. Porque é um círculo vicioso, infelizmente, que está se criando. Professores são mal remunerados, menos pessoas procuram a carreira de professores, mais pessoas saem da carreira, ou seja, a porta de entrada está cada vez menor e a porta de saída está cada vez maior da carreira. Enquanto isso, nós temos uma sociedade em que o número de analfabetismo, as taxas de analfabetismo têm realmente aumentado, a taxa de evasão escolar no ensino médio, ela supera 50%. Ou seja, de cada 100 garotos que entram no ensino médio no Brasil, mais da metade abandona o curso antes de concluir a terceira série do ensino médio. Ou seja, os números são preocupantes, preocupantíssimos, né? E em razão disso, esse círculo ele vai cada vez se aprofundando mais. Uma coisa é importar profissionais da área de saúde, com salários atrativos, por exemplo. Outra coisa é importar, como aliás o Brasil faz e ninguém dá muita bola para essa questão, na sua área de engenharia, o Brasil recebe milhares de engenheiros ao longo das últimas décadas, porque há uma construção civil aumentando, pujante, há poucos profissionais proporcionalmente dentro do país, novas tecnologias e tudo mais vem. Agora, uma outra coisa é você oferecer uma carreira docente com o tipo de salário, com o tipo de reconhecimento, com o tipo de carreira que há no Brasil. Não bastasse tudo isso, Zuri, há um ano o Congresso Nacional aprovou uma medida do governo federal que reduz
os investimentos públicos em educação nos próximos 20 anos. Pois é. Então esse círculo ele é absolutamente mais do que vicioso, ele é fadado ao fracasso. É vergonhoso. É vergonhoso. Ou seja, eu quero ano que vem na eleição de 2018, isso não vai acontecer não, isso aqui é um exercício, isso aqui é um exercício de esperança. De fantasia. Mas eu gostaria de ter um candidato, uma candidata, um projeto, não é uma pessoa, um projeto que me dissesse assim, não, nós vamos tomar essa questão pelas mãos e nós vamos levar a questão da educação. Alguém pode dizer assim, mas o professor Ricardo está dizendo isso porque ele é professor, porque ele atua na área de educação. Não, não é isso. Essa é uma questão da sociedade brasileira. Educação não é apenas a escola, educação não é apenas o livro. Educação é um projeto de sociedade. Certamente. Né? A gente poderia usar muitos exemplos. Eu não gosto de usar exemplos em sociedades muito pequenas, porque pequenas do ponto de vista do número de habitantes, porque o Brasil é um país continental, somos mais de 200 milhões de pessoas, não é fácil enfrentar as questões que o Brasil tem. Não dá para pegar o exemplo da Coreia, que é a metade de um pedacinho lá na... Não é isso? Não dá para pegar o exemplo da Finlândia, que tem mais árvore do que gente, quando não está tudo nevado. É verdade, amigo. Esses exemplos, eles são importantes para a gente entender como é que funcionam esses projetos, a gente deve aprender com eles. Mas eles não podem ser transplantados para o Brasil na expectativa de que vão resolver os nossos problemas. Nós temos que inventar o nosso projeto de educação. Zuri, países do entorno aqui da América Latina, países como a Bolívia, como a Colômbia, países como o Chile, a Argentina, para ficar nesses 4 exemplos apenas, são países cuja economia é muito menor do que a nossa, cujas dificuldades de infraestrutura são muito maiores do que a nossa e estão aí dando show de bola em termos de educação se comparados com o Brasil. Né? A Bolívia está caminhando para a superação, para a erradicação do analfabetismo. Né? Então, na verdade, nós teríamos que importar não necessariamente os profissionais, mas importar uma visão de sociedade que esses países conseguiram construir e que nós não fizemos ainda. O Darcy Ribeiro tinha uma frase que é terrível, mas que a gente precisa repetir. A crise da educação no Brasil não é uma crise, é um projeto. Sem dúvida. Sem dúvida, é uma reflexão bastante cruel, mas verdadeira. Exatamente. Agora, colocando uma pimentinha nessa nossa conversa... Por favor. Até porque o contraditório, amigo, é saudável. Claro, né? Lógico. Lembro-me muito bem, e você também, porque era protagonista de um quadro de grande sucesso do programa Cidade Real, que certamente, brevemente, teremos a oportunidade de retomá-lo, chamado Opinião. E que você, então, fazia de forma muito competente aquele editorial e, por vezes, incomodava, inclusive os convidados que aqui estavam, porque você... Mas essa era a ideia. Essa era a ideia. Essa era a ideia. Você o fazia de maneira, assim, contundente e estabelecia o contraditório, que é saudável e faz parte do processo democrático. Então, o contraditório... sempre esteve presente nas suas participações aqui no programa Cidade Real para oferecer a reflexão. Antes de tratarmos de um outro assunto, de um outro item de pauta que também permeia a educação religiosa, quero ouvi-lo e também a nossa maciça audiência sobre as recentes polêmicas em torno da educação e do ensino religioso nas escolas, amigo. Você que domina a matéria com grande profundidade, tem acompanhado, inclusive, essa movimentação, essa análise, pelos senhores ministros do Supremo Tribunal Federal, que, evidentemente, foram acionados pela bancada da Bíblia, que é uma bancada de deputados e senadores no Congresso Nacional que representa o interesse do setor. E não há nenhuma
nenhuma depreciação em relação a isso, porque existem outras bancadas. Existe a bancada ruralista, a bancada da bola, a bancada da corrupção. Existem várias bancadas, várias representações. Essa, aliás, se destaca bastante. Né? Tem ganhado espaço na mídia, no Congresso Nacional. Mas essa questão, que é extremamente polêmica e sensível, me parece que ainda carece de mais discussão. Como professor, educador, como empresário do setor, como teólogo, de que maneira você vê e observa o trato dessa questão pelas autoridades em nosso país? Olha, Zuri, vamos começar falando primeiro do seguinte, né? O Brasil e muitos outros países possuem escolas confessionais, escolas ligadas a grupos religiosos. Aqui em Nova Friburgo mesmo nós temos pelo menos 3 escolas, o Colégio Anchieta, o Colégio Nossa Senhora das Dores e o Colégio Nossa Senhora das Mercês, que são instituições clara e declaradamente ligadas à Igreja Católica. Correto. E possuem, naturalmente, lá no seu currículo, ensino religioso ou componentes curriculares que o valham. E aí o pai do aluno, a família do aluno, quando busca por essa escola, ela já busca de antemão sabendo que ali haverá uma formação naquela direção religiosa. Que não deve se confundir naturalmente com a catequese que ocorre dentro da igreja. Ou das igrejas propriamente ditas, mas ele já sabe disso. E quando não sabe, ele naturalmente é advertido a respeito, ele é esclarecido sobre essa questão. Então esse é um universo que tem o seu espaço, a Constituição brasileira resguarda o direito das instituições se apresentarem assim e das famílias, dos estudantes fazerem uma adesão a um projeto como esse. O que eu vou falar de agora para frente tem a ver com a escola pública, tem a ver com o Estado brasileiro oferecendo a educação através das escolas dos municípios, do Estado ou do governo federal. Alguns estados, aqui no Rio, por exemplo, durante o governo do Garotinho e depois da Rosinha, sua esposa, houve um projeto de lei aprovado na Alerj em que as escolas estaduais deveriam oferecer ensino religioso. E os alunos podiam se matricular facultativamente, podiam escolher o grupo religioso que ele pertence e aí a aula de religião que ele teria. E essa aula de religião, ela seria ministrada por pessoas indicadas pelas igrejas, pelas instituições. Ora, isso é uma grande confusão, porque como é que o gestor público ele gere, ele administra, organiza essa história toda? Nós não estamos num país em que só haja igreja católica, ou igreja evangélica, ou centro espírita kardecista, a Umbanda, o Candomblé, o Seixonoye, o Santo Daime e por aí vai. Nós somos um país de pluralidade e sincretismo religioso. E sem falar naquelas pessoas que não manifestam religião, que não têm essa preocupação, não têm essa agenda na sua vida e que não desejam fazer isso, especialmente dentro da escola. Como fazer isso? Foi essa demanda que foi levada até o Supremo Tribunal Federal. E o Supremo, um mês atrás, mais ou menos, disse que não, as escolas públicas podem oferecer sim. Mas quem é que vai dar aula? A autoridade da instituição religiosa deve, então, determinar quem é e quem não é. E aí começam, na minha opinião, os problemas, sabe, Zuri? Primeiro, quem são esses professores e professoras? Qual é o tipo de formação que esses profissionais têm? Eles conseguirão fazer uma aula de religião que trate do fenômeno religioso do seu ponto de vista histórico, do seu ponto de vista social, ou farão daquele espaço da sala de aula uma audiência cativa, entre aspas, para uma catequese religiosa? Haverá preconceito? Haverá discriminação de pessoas? Haverá estudantes que não conseguirão ter acesso ao seu credo religioso. Eu, sinceramente, acho... E até aqueles que não têm credo nenhum. Que não querem participar disso. Ou seja, como é que num grupo de 20, 30 crianças de uma classe haverá a divisão dessas crianças em torno disso? Eu quero registrar, Zuri, que eu considero religião
um ingrediente importantíssimo na formação das pessoas e um ingrediente importante na conformação de uma sociedade. Mas a religião, vista sob a sua perspectiva histórica, a sua fé religiosa, ela é de natureza privada, ela tem impactos na vida social. Dela demanda, por exemplo, a sua moral, demanda questões éticas e tudo mais. Mas ela é sua, ela é de natureza pessoal. Como é que se faz isso dentro de uma sala de aula? Eu gosto sempre de dizer assim, com isso eu concluo essa minha intervenção. O Estado é laico, ou seja, ele não é religioso. Isso não significa que ele seja antirreligioso. Um Estado laico é o Estado que garante a todas as religiões o seu direito de manifestação. Não, imagine que o Estado brasileiro fosse um Estado católico ou fosse um Estado evangélico. Ora bolas, ele discriminaria toda e qualquer manifestação diferente daquela predominante. Agora, quando o Estado se diz, na prática infelizmente não tem sido, mas quando ele se diz laico, é porque ele está resguardando o espaço dos outros. E por fim, né, Zuri? Nós temos uma escola que já não consegue fazer direito à alfabetização, já não consegue ensinar a matemática e a língua portuguesa. Amigo. A gente tem uma escola que falta merenda muitas vezes, que faltam materiais de insumo básico no dia a dia. A gente ainda vai entrar numa agenda que, convenhamos, as igrejas já fazem. Os grupos religiosos das mais diferentes denominações e religiões já fazem. Né? Religião a gente deve aprender em casa, no nosso grupo religioso, e deve fazer com que esses valores positivos que as religiões nos ajudam a construir transformem a sociedade, dando espaço para todo mundo. E vamos deixar o espaço da escola, especialmente da escola pública, para desenvolver conhecimento sobre história, sobre geografia, sobre o português, sobre a matemática, sobre a agenda, sobre a qual a gente já tem tanta dificuldade. É uma questão absolutamente polêmica, porque você observa os mais diversos interesses e não há consenso. Basta dizer que no STF a questão foi pacificada com um voto de desempate da presidente do STF, ministra Carmen Lúcia, uma vez que havia um empate de 5 votos de cada lado, por interpretações diferentes, e ela invocou a Constituição Federal para proferir o seu voto. Agora, diante dessa contradição, eu observo também que o governo federal, especialmente o executivo, ele não teve uma posição firme acerca da questão. Essa falta de definição ou de determinação não poderá trazer confrontos entre os interessados nos ensinos religiosos nas escolas. Digo isso porque você sabe que a religião, como outras paixões, por vezes nos levam ao fanatismo. Sem dúvida. Tá certo? E aí, como você muito bem colocou, e eu quero o seu aprofundamento, depois do intervalo, obviamente, de que maneira essa questão pode ser tratada no âmbito escolar, na prática? De que maneira que você trata crianças a partir de uma determinada idade sem promover o confronto entre elas? E qual é a opção que você pode oferecer para aquelas que, orientadas pelos seus pais, não frequentarão as aulas de ensino religioso? Como a escola tem que absorver e promover opções, evidentemente, alternativas para esse grupo de crianças, sem excluí-las dessa matéria? Ou seja, o ensino religioso é extremamente polêmico. E você sabe muito bem, melhor do que eu e que todos nós, que muitos governos pelo mundo afora, especialmente aqueles ditadores, utilizam a prática do ensino religioso
como forma de dominação da população. Doutrinação. Doutrinação, e vamos ouvi-lo atentamente. A pimentinha estava boa mesmo? Estava muito boa. Estava boa, né? Fraquinha. Fraquinha, né? Legal. Muito bem. Garoto, você se saiu muito bem. Estou me dirigindo ao repórter cinematográfico Marconi Júnior. Fez uns takes interessantes aqui do nosso cenário que foram levados à tela do seu monitor, na minha época conhecido como televisão, pelo competente Antônio de Pádua Lima Coutinho, nosso diretor técnico, que também tem nome de embaixador. Depois do intervalo, retornaremos tratando desses aspectos extremamente polêmicos e interessantes. Não saia daqui, afaste-se do seu controle remoto. Você sabia que a Gigalink pode ajudar a aumentar as vendas do seu negócio? A internet está repleta de novas oportunidades esperando por você. A Gigalink Digital Marketing coloca o seu negócio em destaque para as pessoas que estão procurando exatamente o que você oferece. Agende uma visita e descubra como vender mais através da internet. Gigalink Digital Marketing, gerando resultados para o seu negócio. Somos feitos de muitas mãos, de muitos braços e abraços. Somos feitos de fios, equipamentos. Somos feitos de meses e momentos. Somos noites em claro, dias corridos. Somos feitos de choros e risos. Somos sirenes, somos silêncio. Somos alívio, somos gemidos. Somos adultos, somos só meninos. Somos o Hospital Unimed Nova Friburgo. Cuidar de você. Esse é o plano. Sensacional. E numa dessas edições, vamos aqui criar um quadro Bastidores do programa Cidade Real. Realmente os intervalos, por vezes, são muito interessantes e divertidos. Mas estamos nesta edição do mês de outubro tratando de aspectos muito relevantes e interessantes acerca da educação no conjunto, mais do que no processo, como nos ensinou aqui o professor Ricardo anteriormente, do projeto, que envolve vários aspectos, não só no que se refere à formação acadêmica, como em todos os outros. Prometendo também que na próxima edição teremos aqui uma importante autoridade do governo municipal conversando conosco acerca desta temática. Nesta edição, estamos tendo a oportunidade de refletirmos sobre uma pauta variada acerca de assuntos relacionados a este cenário absolutamente importante, mas muito desprezado em nosso país, sobretudo pelas autoridades. Certamente no próximo ano ganhará destaque na campanha eleitoral, nos palanques, na propaganda em TV e rádio, mas passado o momento das eleições, novamente cai no esquecimento. Professor, lhe deixei a seguinte questão, antes de irmos para o nosso recreio, acerca da estrutura escolar e de, principalmente, como lidar com a pluralidade de crianças cujos pais têm crenças religiosas diferentes no âmbito escolar. Pois é, Zuri, esse é um grande desafio, na verdade, porque se a aula é de matemática, matemática é igual para todo mundo. Certamente. Né? Há alunos com mais dificuldade, com menos dificuldade, então as distinções devem ser da abordagem pedagógica, mas se a aula é de religião, ela naturalmente, e religião como doutrina religiosa, ela é diferente entre os determinados grupos. Há pontos de conflito. E como é que se sana isso dentro de uma sala de aula? Se resolve porque um grupo vai estudar isso com o professor A e outro grupo vai estudar isso com o professor B. A questão é que professor A e B não resolve apenas, porque tem que ter A, B, C, D, o abecedário inteiro, dependendo da situação. Exatamente. Né? Uma outra questão, esse profissional tem que qualificação?
Quem qualifica? Porque uma coisa, não há, por exemplo, no estado do Rio de Janeiro, uma universidade que tem uma licenciatura em ensino religioso. Qual é a forma de abordar o tema? Nós vamos estudar religião como doutrina ou religião como fenômeno histórico? Sem problema nenhum, isso já é feito, inclusive. As aulas de história, as aulas de geografia, invariavelmente, elas passam por capítulos importantes da história das religiões. Como é que é possível estudar Idade Média, a história da Idade Média, sem passar pelo catolicismo, pela religião da cristandade na Europa medieval? Como é possível falar sobre história da Ásia, e hoje é tão importante estudar os países asiáticos, a China, a Índia, Japão, os tigres asiáticos aí de as décadas Coreias. atrás, as Coreias e tudo mais, sem passar pela história das religiões orientais, o hinduísmo, o budismo, o taoísmo, o confucionismo e todas as que são religiões milenares, como é o cristianismo, como é o judaísmo. Então, religião é um tema presente na escola do mundo inteiro. E é bom que seja, porque religião faz parte da cultura, faz parte da história humana, mas abordada como tal e não abordada como doutrina. Então, nesse aspecto, eu, sinceramente, não vejo como fazer, a não ser que o Estado assuma de fato a sua responsabilidade. Uma escola laica que ofereça educação de qualidade, e as pessoas fazem as suas escolhas de natureza religiosa. Por conta disso, amigo... E só um detalhe que eu acabei me esquecendo, que é o seguinte: hoje no Brasil existe um fenômeno chamado trânsito religioso. As pessoas não nascem em uma religião e morrem naquela religião. Bem citado. Há pessoas que têm essa trajetória, mas há muitas pessoas que fazem movimentos de grupos religiosos. O indivíduo nasceu numa religião, se converte numa outra e assim por diante. Isso não tem nenhum tipo de problema, essa dinâmica da religiosidade, da espiritualidade dos indivíduos, não é? Mas é importante que isso seja feito pela perspectiva histórica. O mês de outubro, 31 de outubro, a gente comemora 500 anos da Reforma Protestante alemã. Isso é história, é importante estudar isso. Outra questão é estudar as doutrinas luteranas, reformadas, calvinistas. Isso é um outro capítulo que é importante estudar, porque isso tem interferência na economia, porque isso tem interferência na política europeia, não é? Nas colônias e em tudo mais. Observe, religião está presente, mas nunca como doutrina deveria ser. Por conta da sua citação, estamos aí celebrando, neste mês de outubro, os 500 anos de luteranismo. É evidente que esse tema ele envolve um contexto muito maior, amplo, para que se entenda exatamente essa importância. E aqui em Nova Friburgo nós temos uma igreja, né, que marca contundentemente a presença do luteranismo, não só em Nova Friburgo, mas no Brasil. Quais são os aspectos que envolvem o luteranismo nesse período de 5 séculos e, particularmente, qual a sua interferência na história de Nova Friburgo? Zuri, muito rapidamente, porque o nosso tempo é curto e a questão é muito ampla. Muito né? ampla, muito ampla. O cristianismo nasceu no Oriente Médio, uma religião popular, uma religião de pessoas muito pobres, muito simples, e ele ganhou uma dimensão, entrou pela Europa dentro, né? O apóstolo Paulo foi uma figura impressionante nesse aspecto, e muito rapidamente, em pouquíssimos séculos, o cristianismo estava praticamente em todos os cantos da Europa. Inclusive Roma, que era a capital do Império Romano, se tornou o centro do poder e da organização do cristianismo católico romano. Ao longo da história, Zuri, 1.500 anos de história, houve dezenas, se não centenas de projetos, de processos de reforma e de renovação e de transformação, cismas, divisões, releituras do cristianismo. Poderia citar vários aqui. No ano de 1054, por exemplo, no século XI, a Igreja do Oriente se dividiu da Igreja
do Ocidente, a Igreja Ortodoxa, aqueles padres com aquelas barbas grandes, né, que são casados, né, aceita-se o matrimônio do clero da Igreja Oriental. São várias igrejas, tem a Igreja da Grécia, tem a Igreja da Armênia, tem a Igreja da Rússia, são várias igrejas diferentes, né? E a Igreja do Ocidente. Houve no Ocidente, por exemplo, uma reforma muito bonita, a reforma de São Francisco de Assis, né? Ele não fez um cisma do ponto de vista político com a Igreja de Roma, mas ele fez uma releitura do Evangelho e da espiritualidade católica, criando o franciscanismo, que até hoje impacta a espiritualidade católica no mundo todo. Dominicanos, beneditinos, jesuítas, carmelitas, franciscanos e por aí vai, são grupos reformadores dentro da igreja. Em 1517, houve mais uma dessas reformas, mas uma reforma que teve um impacto de natureza política, que foi a reforma empreendida por um monge agostiniano católico, Martinho Lutero, na Alemanha, e ele se rebelou basicamente contra a forma da igreja agir, a sua espiritualidade. A turma comprava indulgência para conseguir um espaço no céu, perdão, aquela coisa toda, que a gente não vai entrar na doutrina disso. Mas ele também se rebelou contra o envio desses recursos financeiros para Roma. E, obviamente, que as autoridades políticas ali daquela região da Alemanha, que ainda não era um país, só se tornou país lá no século XIX, com a unificação alemã, com a unificação italiana também muito na mesma época, mas aquele grupo lá de príncipes deram força para o Lutero porque viram ali a possibilidade de que aqueles recursos que a religião angariava ficassem por ali mesmo. Agora, o Lutero tem coisas lindas, né? Porque o Lutero ele partiu do princípio que a Bíblia deveria ser a norma de fé dos cristãos e não a autoridade da instituição religiosa. E qual foi um dos passos dele? Traduzir a Bíblia do latim. Ele foi lá no grego, no hebraico, dos originais, e traduziu para o alemão, que na época, Zuri, não sei se você sabe disso, o alemão não era uma língua escrita ainda. Havia pouquíssimos documentos escritos em alemão, era uma língua falada, era quase que um dialeto. Ele traduz a Bíblia para esse dialeto que o povo falava. A Bíblia é o primeiro grande texto escrito em alemão. Qualquer pessoa que vai estudar alemão, a história, assim como tem os Lusíadas no português, assim como tem o Shakespeare no inglês, tem o Lutero e depois o Goethe no alemão. O Lutero partia do princípio que a relação do ser humano com Deus é uma relação que não tem intermediações. Todo cristão, segundo Lutero, é um sacerdote, porque ele fala direto com Deus, ele chega diretamente a Deus, ele não precisa de uma intermediação da igreja, do sacerdote ou qualquer coisa, que na época cobravam para fazer isso. Ele diz, não, Deus, pela sua graça, e aí é um ponto muito bonito da reforma protestante de Martinho Lutero, o retorno à história da graça, ou seja, Deus ama os seus filhos não porque esses façam alguma coisa para Deus, mas porque Deus é amor e ama graciosamente. Agora, é claro, como qualquer outra instituição, o luteranismo ele foi tendo também todos os problemas. Sem dúvida. Né? Durante a própria vida de Lutero, houve um determinado momento lá, só para ilustrar, um reformador mais radical chamado Thomas Müntzer reuniu uma turma, um monte de camponeses e foram lá reclamar junto às autoridades. E eles foram massacrados. Né? Os exércitos ali daqueles castelos mataram essas pessoas todas. Então você imagina como é ambígua toda e qualquer manifestação humana, inclusive religiosa, inclusive do protestantismo. Agora, sobre Friburgo, séculos depois, em 1824, a coroa portuguesa que estava no Rio de Janeiro, né, o Rio de Janeiro eu acho que foi a única cidade fora da Europa que foi sede de uma coroa europeia, que foi com a vinda de Dom João VI para cá em 1808. Em 1824 houve autorização, 1823 houve autorização e chegaram em 1824 aqui um grupo de alemães trazendo a igreja alemã oficial luterana.
A Igreja Luterana de Nova Friburgo é a primeira instituição não católica protestante autorizada a funcionar em solo brasileiro, com prédio, com cara de igreja e tudo mais. Ela foi instalada originalmente onde hoje é a Praça do Paissandu, onde está ali perto do Central Park, onde está a Igreja Metodista atualmente, que está em reforma, inclusive, o prédio dela. Ela foi instalada ali. E, anos depois, ela foi transferida lá para o início da Avenida Galdino do Vale, em frente ao edifício Itália. Aquela é a primeira igreja protestante no Brasil. Há, inclusive, quem diga que é na América Latina. Mas tem lá a presença dos anglicanos no Uruguai, que é um pouquinho anterior. Então, há uma dúvida com relação a isso. É claro que houve protestantes aqui no Brasil antes, né? Os huguenotes, por exemplo, chegaram na Baía de Guanabara ainda no século XVI, 1540 e pouco. Ali na Praça Tiradentes, perto da Praça Tiradentes, tem uma igreja presbiteriana ali. Exato. E ali na frente tem uns monumentos, que é uma ceia, uma eucaristia celebrada pelos primeiros huguenotes que por aqui chegaram, mas logo depois eles foram embora, não se estabeleceram, né? Então houve episódios de presença protestante aqui, sem dúvida nenhuma. Os holandeses, quando estiveram no Nordeste brasileiro, tradição protestante em muitos casos, né? Mas aqui houve a instalação oficial. Friburgo faz parte, portanto, da história do protestantismo no mundo. Sem dúvida. Né? Sem Porque dúvida. na expansão do protestantismo, a primeira parada, digamos assim, oficial em terras latino-americanas foi em Nova Friburgo. Isso é muito bonito. Estamos aí nos aproximando dos 200 anos da Exatamente. cidade, isso tem que entrar na nossa agenda. Logicamente. A gente tem que estudar. Tá aí um ponto que religião tem que ser estudado na escola, sem necessariamente entrar em doutrina. Exatamente. Mostra um exemplo assim muito claro. Claro, exatamente. Pela sua abordagem histórica, inclusive, sem entrar nos méritos. Sim. doutrinários. Eu acabei falando aqui da questão doutrinária do Lutero por causa da reforma dele. Para justificar Exatamente, o início, exatamente. logicamente, né? Agora, encerrando essa questão, que certamente precisa, em outro momento, ser abordada com mais profundidade, essa reforma ela foi um divisor de águas quando Martim Lutero assim o propôs, porque devemos convir que, pela sua quase que eternidade, completando-se 500 anos, foi extremamente profundo e tal qual o cristianismo, que você nos ensinou aqui, que teve uma proliferação assustadora, também o luteranismo é extremamente representativo no mundo. A grande contribuição, se a gente pode chamar de contribuição, eu considero que seja, da reforma de Lutero, foi que ela estartou uma série de outras reformas. Aquilo que muitos consideram negativo no cristianismo, correto. que é essa série de denominações diferentes, né? Na minha opinião, é profundamente positivo, ou seja, é na pluralidade dessas manifestações religiosas. Zuri, quem vai, por exemplo, dentro da Igreja Católica e conhece um mosteiro beneditino em que há religiosos em voto de silêncio, e quem vai a uma missa da Renovação Carismática Católica. São expressões religiosas totalmente distintas, sem dúvida. Não obstante haja uma linearidade da doutrina, das autoridades e tudo mais, a gente reconhece. A mesma coisa acontece com outros grupos evangélicos, por exemplo, né? Nós temos de um extremo ao outro grupos super tradicionais, como uma igreja luterana, por exemplo, grupos mais progressistas, grupos carismáticos, grupos pentecostais, neopentecostais, e aí já se aproximam das religiões populares, até de religiões afro, às vezes, aqui no Brasil. Então, esse trânsito, essa flexibilidade que a reforma protestante inaugurou é muito importante. Uma reforma, inclusive, que promoveu na Igreja Católica aquilo que nos livros de história a gente estuda como contra-reforma, né? Que eu prefiro chamar de reforma católica, ou seja, que foi a fundação, e outro elemento importante na história de Friburgo, da Companhia de Jesus, dos jesuítas. Os jesuítas nasceram lá com Inácio de Loyola para combater, entre aspas, mas para enfrentar a agenda que o protestantismo de Lutero na Alemanha tinha colocado. Qual é a bandeira dos jesuítas até hoje? Educação.
Por quê? Porque a bandeira do luteranismo lá na Alemanha, qual era? Ensinar o povo a ler e escrever para ler a Bíblia. Em outras palavras, alfabetização e educação. A Europa se viu, a partir do luteranismo e dos jesuítas, diante de uma boa batalha de educadores. Ou seja, pessoas querendo educar sociedades inteiras. Né? Veja que coisa bonita nasceu a partir daquilo ali. E em Friburgo nós temos a Igreja Luterana de um lado e temos os jesuítas de outro. O pastor da Igreja Luterana, saudoso reverendo Schlupp, Exatamente. né? Foi pastor durante décadas da comunidade luterana de Nova Friburgo. E qual foi um dos seus ministérios, uma das suas vocações, dos seus carismas, vamos chamar assim? A fundação de uma escola, o Cefel, não é? Que educou gerações e gerações de friburguenses. Exatamente. Companheiro, na nossa pauta de itens variados, também temos que destacar, já nessa reta final do programa Cidade Real, uma das suas recentes publicações, que trata sobre ética, educação e direitos humanos. E por conta do advento, muito bom, da segunda edição da Feira Literária de Nova Friburgo, que acontece agora no decorrer dessa semana, a partir de quinta-feira até domingo, vale você entrar no site www.flinf.com.br, conhecer toda a programação, enfim, propostas, locais, horários e frequentar de acordo com a sua disponibilidade, porque está sendo cuidada com muito carinho, com muito detalhamento, com muita competência pela curadoria deste evento de forma absolutamente impecável. E evidentemente que por conta disso, vou tentar posicionar melhor aqui, talvez neste chapéu que também nos permite utilizá-lo como apoio, esta sua obra que trata desse assunto, dessa temática, extremamente também fundamental nos momentos que observamos hoje de transformação no nosso país. Zuri, eu já tenho alguns livros publicados, já tive a oportunidade aqui no seu programa de falar de algum deles, já são 5 ou 6 livros. Esse é um novo título que eu publiquei, ele está disponível na Amazon.com. E uma coisa curiosa é que a versão eletrônica dele você pode baixar gratuitamente, inclusive. Ótimo! O objetivo, isso já está tudo pronto, a gente precisa agora das revisões, o aval da editoração. É uma trilogia, na verdade, esse é o primeiro, Ética, Educação e Direitos Humanos. Tem um segundo volume sobre política, cidadania e... me faltou aqui a política e cidadania. E um terceiro sobre Bíblia, religião e espiritualidade. São crônicas e reflexões sobre esses diferentes temas. Esse primeiro, o vermelhinho, de Ética, Educação e Direitos Humanos, ele é resultado de muita pesquisa minha e muitas coisas que já escrevi a respeito do tema e também um pouco fruto da experiência. Eu tenho visitado muitas escolas públicas, privadas, universidades e falado com estudantes sobre esse tema. Excelente. E é um tema que atrai muito a garotada, a pauta dos direitos humanos, que, aliás, nós estamos tendo todos os dias notícias de algum tipo de direito que está sendo suprimido de alguém violado nesse país disso. E fora do país. É verdade. E a questão da ética, né, que é um tema completamente urgente. Então está lá disponível, amazon.com.br. Quem quiser também, se tiver dificuldade de localizar, pode entrar no meu site pessoal, ricardolengruber.com. Aí tem um espaçozinho lá, livros, e ele está lá disponível, inclusive, para baixar do site da Amazon, para ler no telefone, no tablet, ou então encomendar lá, essa é paga, uma versão impressa como essa que eu tenho aqui de presente para você. Ótimo! Vai enriquecer o nosso acervo. Agora, aqueles que, além disso, pretendem adquiri-lo no comércio local, existe essa disponibilidade? Pois é, ou somente através a disponibilidade nesse momento seu site? É no site ou no site da Amazon, amazon.com ou amazon.com.br. Eu vou providenciar a impressão de mais exemplares
e vou colocar em consignação nas livrarias Ótimo, aqui de Friburgo, porque aí ótimo. aquele leitor mais conservador, entre Exatamente, aspas, que quer o exatamente. livro de papel, Isso. vai ter a possibilidade. Muito Rapidamente. obrigado pela divulgação. Não, é merecida, obviamente, é uma obra literária de conteúdo. E também uma outra obra sua, rapidamente, está ganhando o mercado internacional. Pois é, que boa notícia. Eu escrevi uma pequena história para crianças e adolescentes sobre o Natal e submeti essa obra a uma editora e, para minha surpresa, minha alegria, minha honra, uma editora lá de Portugal, ela aceitou a publicação e hoje de manhã, antes de vir para cá, recebi um e-mail deles, já com a obra toda finalizada, prontinha para eu dar o ok para ir para a gráfica para ser impressa. Sensacional. Ela será publicada em português, como eu escrevi, mas será publicada também em espanhol e em inglês. Eles vão promover a tradução e vão publicar nesses mercados, né? Toda a América Latina, mais os Estados Unidos e os países de língua espanhola, portuguesa e inglesa na Europa. Na internet fica disponível para o mundo todo. Logicamente. E o livro está muito bonito, são ilustrações de um profissional de Minas chamado Renato Douglas, fez umas ilustrações lindas, ele reescreveu o livro com as imagens que ele pintou. Então, de fato, daqui a pouquinho isso vai estar saindo e vai ter físico na livraria para vender. E aí, certamente, aguardamos o nosso exemplar aqui para Maravilha. enriquecer ainda mais o nosso acervo. Maravilha. Por derradeiro, companheiro, já nesses minutos finais, encaminhe a sua mensagem de incentivo para todos aqueles envolvidos neste projeto, nesse sistema educacional no país, que é desprezado, é abandonado, é esquecido, mas que ainda é mantido pela força dessas pessoas incansáveis em continuar promovendo educação, oferecendo conhecimento e formação de valores às pessoas. Zuri, na semana passada nós tivemos uma triste notícia no Brasil, uma escola em Goiânia, em que um estudante entrou dentro de sala de aula, sacou uma arma. Exatamente. E deu tiro para todos os lados, atingiu mais de 4 ou 5 pessoas e matou 2 colegas. E ele só não fez pior e não matou mais gente e tirou a sua própria vida porque uma professora interviu com uma voz de autoridade, com uma voz de amorosidade e dissuadiu aquele menino. Ele entregou a arma, não tirou a própria vida e não continuou a chacina que ele estava empreendendo. O que mostra que educação é muito mais do que a tarefa de um professor de pé diante de uma sala dando uma palestra ensinando um conteúdo. A tarefa dos professores e das professoras vai muito além disso. Nós não somos reconhecidos, não somos valorizados, nós temos muitos desafios, nós temos muitos impedimentos na nossa sociedade. Questionam o tempo todo a nossa autoridade, a nossa capacidade, mas no final das contas nós fazemos a diferença sim. A professora, o professor que está lá dentro da sala de aula faz toda a diferença. E essa é uma carreira muito digna. A gente precisa dar as mãos e lutar para garantir, expandir e ter efetivamente direitos. Mas é preciso que a gente não abandone essa verdadeira profissão que assumimos. Muito obrigado, Zuri, pelo espaço e pela sua sempre nobre e gentil audiência aqui no programa Cidade Real. Você é merecedor dessa deferência, não só pela nossa produção, como também de nossa expressiva e maciça audiência que certamente nos acompanhou durante essa edição com muita atenção. Aqueles que não tiveram oportunidade de assistir o programa desde o início, façam nas edições que são reprisadas na grade da programação da TV para acompanhar todo o contexto, toda a linha lógica aqui nos trazida pelo ilustre professor Ricardo Lengruber, que mais do que uma entrevista nos concedeu e nos permitiu assistir uma aula sobre os temas relacionados à educação. Encerro definitivamente, mais uma vez, rogando a Deus Pai Todo-Poderoso e a Santa Rita de Cássia
suas bênçãos, proteções, iluminamentos, sobretudo para aqueles que são comprometidos com a causa da educação. Mais do que uma profissão, é uma missão, mas precisa ser tratada dignamente como tal. Cuidem-se bem e até a próxima edição. Este e outros programas você assiste no aplicativo TV Zoom.